O som do zíper se fechando é áspero, definitivo. Corta o silêncio pesado do quarto como uma sentença. A mala está pronta, um paralelepípedo escuro e pesado no meio do assoalho. Ele a encara. A alça de couro gasta sob a luz fraca que entra pela janela. Suas mãos tremem levemente. O ar está impregnado com um cheiro de poeira e de roupas que não veem a luz do dia há muito tempo. Uma fragrância de abandono. Ela está do Pei, no meio da casa silenciosa que um dia chamou de lá. Não há gritos, não há choro, apenas o zumbido da geladeira na cozinha e o ritmo acelerado do seu próprio coração. Dentro dele, uma onda de amargura se mistura ao desespero, uma sensação tão física que lhe rouba o fôlego. A decisão, antes uma semente de revolta em sua mente, agora é um objeto concreto. Uma mala no chão, um passo em direção à porta. Uma vida inteira prestes a ser deixada para trás, enquanto seus olhos fixam a mala. A imagem do quarto se dissolve. As paredes recuam. O tempo se desfaz. E ele não é mais um homem adulto, mas um menino de 11 anos, parado na porta de casa. A tarde está cinzenta. O carro do pai está ligado na rua. O motor roncando baixo, impaciente. Seu pai não olha para ele, apenas coloca uma mala idêntica no banco de trás, fecha a porta e, sem uma palavra, vai embora. Naquele instante, o peso do mundo desaba sobre seus ombros pequenos. Atrás dele, 3 irmãos mais novos, cujos olhos confusos buscam nele uma resposta que ele não tem. A confusão se transforma em medo, e o medo se solidifica em uma resolução fria. A juventude que se seguiu foi uma sucessão de dias duros. O trabalho antes da escola, o cheiro de graxa nas mãos, enquanto tentava fazer o dever de casa, a fome que roncava no estômago, o cansaço, que pesava mais que qualquer mochila. E no meio da exaustão, ele fez a si mesmo um juramento, uma promessa silenciosa, gravada no fundo de sua alma, com um cinzel da dor. Ele jamais faria com seus filhos o que seu pai fez com ele. Jamais. O ciclo de abandono morreria com ele. De volta ao presente, a dor daquele menino de 11 anos se espalha pelo peito do homem. A mala no chão parece zombar dele, um testemunho de seu fracasso em cumprir a única promessa que realmente importava. A porta da frente é a promessa de liberdade. Um alívio instantâneo para a dor que o consome. A mala é o passaporte. Ele dá um passo, a mão se estendendo para a alça. Mas então, um som frágil quebra o silêncio. Um murmúrio vindo do quarto ao lado. Ele para. Seu corpo se vira, quase contra sua vontade, e seus pés o levam pelo corredor escuro. A porta do quarto do filho está entreaberta. Ele entra no berço, sob a luz suave de um abajur. Seu bebê dorme. A respiração é um sopro suave, quase inaudível. O ar tem o cheiro doce da infância, uma mistura de talco e leite. Uma mão minúscula, com dedos perfeitos, está fechada em um punho sereno. A dor do passado, que antes o impelia para a fuga, agora se torna a âncora que o prende. O juramento silencioso ecoa mais alto que o desejo de ir embora. Lentamente, ele volta para a sala. Ajoelha-se diante da mala e, com os mesmos dedos trêmulos, abre o zíper. Peça por peça, ele desfaz a decisão. Não por amor ao casamento, não naquele momento, mas por uma fidelidade inabalável ao menino que ele foi um dia. Ele se senta em uma poltrona no escuro, ao lado do berço, a mala vazia e aberta no chão. A noite seria longa. O caminho mais difícil havia sido escolhido. Os anos que se seguiram não foram fáceis. Foram uma longa e lenta reconstrução sobre ruínas. Houve discussões que terminaram em silêncios que duravam dias. Houve noites de exaustão, em que o peso do mundo parecia insuportável. Houve momentos em que a porta da frente o chamava novamente, sussurrando promessas de paz. Mas em meio ao cascalho,
algo começou a brotar. Pequenas vitórias. Um jantar sem intenção. Uma piada que arrancou um riso inesperado de sua esposa. O primeiro em muito tempo. E acima de tudo, o crescimento do filho. Uma luz constante que iluminava os cantos mais escuros da casa. Ele era a razão, o propósito, a personificação viva de seu juramento. O tempo passou e a ponte entre ele e a esposa foi lentamente reconstruída. Não com a paixão ardente da juventude, mas com os tijolos sólidos do respeito mútuo e da cumplicidade forjada na dificuldade. Um dia, ao ver seu filho, já um adolescente, consolar um amigo com uma sabedoria e empatia que ele mesmo não possuía, ele sentiu um calor no peito. A sementeira havia sido longa e dolorosa, mas os primeiros frutos começavam a aparecer. Anos mais tarde, em um almoço de domingo, o sol entrava pela janela da cozinha, iluminando a poeira que dançava no ar. Ele, agora um homem de cabelos grisalhos, observava a cena. Sua esposa ria de algo que a nora contava, e seu filho, um homem feito, bom e respeitado, segurava sua própria filha no colo com uma ternura que enchia a sala. Nesse instante, a simetria da vida se revelou a ele. A cena de abandono de sua infância, cinzenta e silenciosa, era o completo oposto daquela cena vibrante de amor e continuidade. O ciclo da dor havia sido quebrado. Sua mente viajou de volta naquela noite terrível, Emalanosho, à beira do abismo. Ele percebeu, com uma clareza que o emocionou, que ao escolher o caminho mais difícil, ao suportar o peso dos anos, ele não apenas salvara seu filho de uma ferida que ele conhecia tão bem, ele havia redimido a si mesmo. Havia dado um novo significado à sua própria dor, transformando-a de uma maldição em um alicerce. O sacrifício não fora uma perda, mas o ato de construção mais importante de sua vida. E essa era a verdade final. As coisas mais valiosas que construímos não são feitas de tijolos e argamassa, mas de promessas silenciosas que cumprimos para nós mesmos, no escuro, quando ninguém está olhando. A história que você acabou de ouvir é uma crônica baseada em uma história real. Se você tem alguma história de amor e superação, conta pra gente nos comentários. As melhores histórias poderão virar crônicas ilustradas nos próximos vídeos do canal. Obrigado por assistir e até a próxima.